Agora eles estão usando cães para estuprar prisioneiros no mais novo teste de QI, que alguns de vocês reprovaram porque acham que é verdade só porque o New York Times noticiou isso. E se você não ouviu falar dessa história, sorte a sua, ou talvez você só esteja vivendo debaixo de uma pedra. Então, esse foi um artigo do New York Times escrito por Nicholas Kristof, chamado O Silêncio Diante do Estupro de Palestinos. E como sabemos, claro, as pessoas por aí têm insistido, de todos os lados, que israelenses, estupro, 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 palestinos, blá, blá, blá. E esse cara escreveu esse artigo. Agora, quando eu digo que esse artigo é literalmente um dos piores exemplos de integridade jornalística que já vi, eu realmente nem consigo dizer isso com seriedade, porque estou pasma. Estou chocada. Existem realmente pessoas por aí que acreditam que a estratégia do governo, a estratégia do exército de Israel, é treinar cães para então estuprar palestinos. É um teste de QI tão básico. É um teste de QI tão básico. E eu realmente acho agora que o mundo está dividido entre pessoas que caíram nisso, porque são facilmente manipuladas, e pessoas que estão apenas vendo o quão insana a manipulação se tornou. Ai, ai, ai. Vocês realmente querem ler esse artigo? Devemos ler? Claro que começa tornando o estupro a coisa mais importante com que se preocupar, né? Porque ignoramos abusos graves em gangues quando vem de quem financia a causa palestina. Não damos importância a isso. Mas, claro, numa proposição simples, independentemente das nossas opiniões sobre o conflito no Oriente Médio, deveríamos ser capazes de nos unir para condenar o estupro. É assim que começa. Manipulação total logo no começo, desde o início. E por que eu digo manipulação? É interessante para mim que esse artigo tenha saído no momento perfeito. Momento perfeito. Exatamente ao mesmo tempo em que saiu um artigo realmente sério falando sobre o que realmente aconteceu em 7 de outubro. Tipo, você sabe que quando Piers Morgan aparece dizendo coisas absolutamente horríveis e até piores do que já sabíamos, o que eu achava impossível, incluindo evidências claras de crimes sexuais terríveis cometidos pelo Hamas, que seus defensores iludidos também negaram, você sabe que isso é realmente, realmente grave. Agora, aviso de gatilho, porque eu não vou revisar os detalhes disso, mas vá conferir esse artigo do Daily Mail se você quiser entender o que realmente aconteceu. Mas quando esse artigo sai, que é a maior reportagem sobre tudo o que aconteceu em 7 de outubro, e sério, é simplesmente terrível. Isso nem chega perto de descrever, nem chega perto. Ao mesmo tempo, o New York Times decide publicar esse artigo maravilhoso e lindo sobre como Israel usa cães para estuprar palestinos. E, honestamente, é simplesmente patético de um jeito quase sublime. De muitas maneiras, eu não sei se estou feliz com esse artigo, mas acho que, porque eles foram tão longe na insanidade deles, realmente tão longe na insanidade, eles só estão provando que estamos certos. Sabe, de vez em quando eles aparecem com algo que pode estar certo, pode estar errado, e por isso faz com que as pessoas fiquem sem saber exatamente de que lado estão nesse caso todo. Mas às vezes, eles simplesmente passam tanto dos limites que todo mundo fica tipo, eles estão mentindo descaradamente pra gente. Parece um pouco com essa foto do Max Nordau. Israel treinando peixes dourados para masturbar prisioneiros árabes, né? E essa é a prova. Uma imagem gerada por IA de um peixe dourado vestido como Israel. É assim que parece. Eles estão treinando cachorros para estuprar palestinos. Ai, ai, ai. Até onde você pode cair? Aliás, bem-vindos ao Pushback. Sou Meira K, sua apresentadora. Vamos ouvir o que Scott Jennings tem a dizer, pois ele, graças a Deus, tem muito a dizer sobre isso. Antes, uma breve mensagem dos patrocinadores. Precisamos falar sobre o Medicare, porque se você tem Medicare, pense em como você escolheu o seu plano. Alguém comparou todas as opções e ajudou você a encontrar o plano mais adequado para seus médicos, medicamentos e necessidades. Ou só deram alguns planos para você escolher? Para a maioria, infelizmente, é a segunda opção. Por isso quero falar sobre a Chapter, pois ela é diferente. Eles são independentes e os únicos consultores de Medicare que comparam todos os planos do país, não só os que mais os beneficiam. Eles avaliam seus médicos, prescrições e prioridades e sugerem um plano ideal para você.
Os consultores deles são assalariados, então eles realmente não estão empurrando planos específicos. Eles estão lá para te ajudar a fazer a escolha certa. Se você já estiver no plano certo, eles vão te dizer. E se não estiver, eles vão te ajudar a mudar. Idosos que trocaram de plano pela Chapter no ano passado economizaram em média mais de $1.000. A ligação gratuita dura cerca de 20 minutos e pode evitar desperdício de dinheiro e estresse para você ou alguém querido. É esse nosso objetivo. Então, se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó ou alguém querido no Medicare, vale a pena conferir. Ligue para 610-680-3337. 610-680-3337. E vamos começar a economizar dinheiro agora. Apoio totalmente produtos inovadores que querem acabar com monopólios absurdos e caros como o New York Times. Quero dizer, o New York Times precisa pagar por isso, mas vamos ver o que o Scott tem a dizer. E ainda há o New York Times, que publicou um libelo de sangue contra Israel, escrito por um suposto jornalista chamado Nicholas Kristof, um dos principais colunistas deles, na verdade. O artigo foi publicado como, abre aspas, uma opinião. Ele é baseado em fontes desacreditadas pró-Hamas. É o mesmo lixo de sempre para encobrir os terroristas do Hamas. Esse artigo do New York Times chega a afirmar que Israel treinou cães para estuprar palestinos. Vou repetir. O New York Times publicou na capa um artigo de opinião que continha uma acusação anônima, não verificada e sem testemunhas de que Israel treinou cães para estuprar pessoas. Eu juro, a essa altura, eles fazem o trabalho sujo por nós. Nem precisamos descreditá-los, eles mesmos estão indo tão mal. A grande mídia como o New York Times está por aí realmente afirmando isso, como se qualquer pessoa com cérebro realmente acreditasse que isso é verdade. Eu acho isso cômico. Tipo, obrigada. Finalmente, obrigada por simplesmente provar que estamos certas. Vocês estão literalmente fazendo todo o trabalho sujo por nós. Mas eu quero passar daqui a pouco pelas alegações reais que foram feitas e explicar por que elas são uma grande besteira. Dizer isso em voz alta me faz sentir estúpido. Agora, esse artigo de opinião foi publicado um dia antes do relatório sobre as atrocidades sexuais verificadas do Hamas ser divulgado ao público. Meses atrás, a Comissão Civil, que produziu o relatório verificado, procurou o New York Times com suas descobertas sobre essas atrocidades sexuais do Hamas. O New York Times respondeu: não, obrigado, não queremos essas evidências. O New York Times sabia que isso ia sair e sabia que essa história seria ruim, terrível para o Hamas. Então, na noite anterior, o que eles escolheram fazer? Publicaram esse lixo do Nicholas Kristof. Puro lixo, de verdade. Ok, vamos analisar isso por um segundo, tá bom? Nossa. Isso é do Honest Reporting, que geralmente faz um ótimo trabalho explicando as coisas. O New York Times publicou graves acusações contra Israel, incluindo violência sexual sistemática e histórias bizarras envolvendo cenouras que são cães treinados para estuprar. Conferimos as fontes. O que vimos foi má conduta jornalística. Não acredito. Primeiro, Sami Al-Sai, apresentado por Nick Kristof como jornalista freelancer, mas o New York Times não informa isso. Al-Sai tem histórico de celebrar terroristas online. Christopher relata vômito, sangue e dentes quebrados, enquanto Al-Sai diz ter sido preso para pressioná-lo a virar informante. Na verdade, Al-Sai já havia sido preso em 2016 por incitação, e sua prisão em 2024 foi novamente por incitação. O próprio Facebook dele explica o motivo. Al-Sai disse que foi convidado a se tornar um informante para a inteligência israelense e acredita que o objetivo de sua prisão e detenção sob o sistema administrativo era pressioná-lo a aceitar, pois ele se orgulhava de seu profissionalismo jornalístico. Ele afirmou que recusou. Ao ser jogado na cela, percebeu que o local do estupro já havia sido usado antes, pois havia vômito, sangue e dentes quebrados de outros ali. Certo. Número 3. Em março de 2023, Al-Sai fez uma postagem sobre Amir Abu-Kaj, chamando-o de nosso príncipe mártir. Abu-Kaj não era apenas uma vítima qualquer. Ele foi o fundador e líder do Batalhão de Tulkarim, um grupo terrorista responsável por vários ataques mortais, incluindo o de 30 de maio, quando um israelense civil foi assassinado perto de Hamesh. Um oficial das FDI foi morto e 10 ficaram feridos. 4 soldados israelenses foram mortos. Um soldado foi morto e outro ficou gravemente ferido. Parece um cara maravilhoso.
Em dezembro de 2023, 2 meses antes de ser preso, Al-Sai publicou vídeos e fotos celebrando combatentes armados no campo de Nursham. 16 de dezembro, imagens do campo de Nursham mostram terroristas com equipamentos táticos, certo? Mais uma vez, acreditam em jornalistas tidos como confiáveis, mas que são apenas terroristas. Em 8 de outubro de 2023, um dia após o massacre, Al-Sai celebrou a bandeira verde tremulando na Cisjordânia, sobre os campos do seu ocupante e seus tanques e nas testas dos combatentes heróicos. Enquanto israelenses contavam mortos e sequestrados, a fonte jornalística de Christoph exaltava publicamente os ataques de 7 de outubro como ações heróicas do Hamas. Se o New York Times viu, escondeu ou ignorou isso, nada disso aparece na matéria, e qualquer opção é uma grave falha jornalística. Sim, você deveria avisar se a pessoa citada é um terrorista. Enfim, ele apresentou 2 versões sobre o abuso. No início de 2025, deu a Batsam um depoimento detalhado sobre sua detenção. 3 guardas o imobilizaram e empurraram algo duro em seu ânus. Eles repetiram isso 6 vezes, derramaram algum tipo de líquido em suas nádegas, riram, zombaram, bateram e chutaram ele. Agora, na coluna do New York Times, a história ganhou novos elementos cinematográficos. Um guarda grita, "Me dê as cenouras", e supostamente usa uma cenoura. Alguém diz em hebraico, "Não tire fotos", um detalhe que ele agora enfatiza que entendeu. Uma guarda pega nele e diz, "Esses são meus, então aperta." Estranho. O guarda faz uma pausa para fumar enquanto sangra deitado. Depois, encontra vômito, sangue e dentes quebrados de outros. Por que detalhes tão específicos como as cenouras, o diálogo das guardas e o aviso em hebraico não aparecem no primeiro depoimento dele? Não são coisas que vítimas costumam esquecer. O artigo também se apoia fortemente no ativista de Hebron, Issa Amro, mas a história dele também mudou com o tempo. Amro disse que estava onde está. Amro relatou ter sido ameaçado de agressão sexual em uma detenção de 10 horas e agora é apresentado como uma vítima já estabelecida de agressões sexuais, inserido em um suposto padrão mais amplo. Há uma grande mudança de ameaçado para vítima, sem explicação sobre o que mudou, quando ou por quê. Qual versão é verdadeira? Christoph não pergunta. O artigo baseia a evidência de uma política israelense de tortura sexual, principalmente em citações do monitor de direitos humanos, tratado como um observador neutro. A liderança da Euromed tem ligações documentadas com o Hamas e um histórico de acusações extremas e não comprovadas contra Israel. Em junho de 2024, chegou a afirmar que Israel treina cães para estuprar prisioneiros. A mesma calúnia grotesca foi repetida no artigo de Christoph. Não havia evidência confiável de um programa sistemático de cães treinados para estupro. E com base na biologia e no comportamento canino, o que foi descrito é inerentemente implausível como uma prática controlada e repetível, certo? Sobre os cães estupradores, Christoph menciona Shael Benefrein como autoridade. A mesma Benefrein saiu da UCLA após várias acusações de assédio sexual com menores e depois se reinventou de acadêmica fracassada para analista geopolítica, ativista humanitária, etc. O padrão já é claro. Fontes importantes agora demonstram apoio aberto a grupos terroristas nas redes sociais. Histórias cada vez mais sensacionalistas, forte dependência de ONG ligada ao Hamas, com histórico de alegações absurdas e não comprovadas, e afirmações sensacionais baseadas apenas em depoimento anônimo sem provas concretas. Gente, é constrangedor. Como vocês sabem, acredito que o antissemitismo e essas calúnias de sangue refletem o que as próprias pessoas fazem. O motivo pelo qual eles conseguiram inventar histórias envolvendo animais e estupros, tudo misturado, e culpar os judeus por isso, é porque são coisas que eles mesmos fazem. Não o Christoph, mas sim esses fãs de terroristas psico-islamistas. Cabras e cachorros são iguais. Acho que foi uma boa risada. É meio lamentável, meio triste, que eles estejam espalhando essas calúnias de sangue nesse ponto, mas está realmente chegando a um nível ridículo. De qualquer forma, obrigada pela sua atenção a esse assunto.